Oi, pessoal, aqui Vanessa Lima, Jéssica Souza, nós somos o Na Mesma Mesa e hoje nós temos as convidadas Jade Vilar e Linda Carvalho. Elas mesmas vão se apresentar aqui, conversar um pouquinho. O tema de hoje é a voz da sua marca. O que é que a gente vai esperar desse episódio hoje? Pois é, nos dias de hoje a gente sabe cada vez mais a importância de saber se posicionar e se comunicar. Se você tem esses dois pilares, a sua marca pessoal ou de empresa é imbatível. E hoje a gente não está com pessoas assim, não poderíamos estar melhores do que essas vossas convidadas. Seja bem-vinda, Jade, que é o nosso Na Mesma Mesa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, mulheres incríveis. Bom, eu sou Jade Vilar, eu trabalho com imagem há mais de 5 anos, também trabalho para construção e posicionamento de marca pessoal. E mais uma vez é uma honra estar aqui sentada nessa mesa e contribuindo com essa conversa tão importante. Pois é. E, Linda, muito obrigada por ter aceitado. Ela já é aqui do nosso canal uma conhecida. Trabalha com Linda, já é linda, né? Não poderia ter nome melhor. Seja bem-vindos aqui também ao nosso projeto. Vocês, obrigada pelo convite. Adorei a proposta aqui né, do formato. Acho que trazer conteúdo de uma forma leve, de uma forma tranquila, fluida, né? É muito especial, é muito importante, porque hoje a gente está sendo bombardeado por tanta informação que a gente tem hora que a gente se confunde. Peraí, né? É o que agora? O que é que eu vou fazer? Qual é a minha estratégia? É tanta coisa. E falar sobre comunicação, talvez que eu amo, né? Eu trabalho com comunicação há 20 anos. Sou comunicadora multiplataforma, estou na TT, no rádio, na internet, no digital. Estou também como mentora, trabalhando com empresárias, com empresários, destravando essa comunicação. E para mim falar de comunicação é muito especial. Todas as vezes que assim eu for convidada para poder colaborar, contribuir de alguma forma, seja de uma forma mais séria, seja de uma forma mais fluida, como essa mesa aqui, vai ser para mim um grande prazer. Então, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês gostem desse papo. E essas propostas para, na mesma mesa, quando eu e a Vanessa a gente pensou, nós pensamos justamente por conta disso. Porque na mesma mesa pode acontecer de tudo, né, Vanessa? E a mesa ela não é o específico, não é uma referência. Porque por onde a gente vai, restaurantes, almoços, numa fazenda, em um prédio comercial, tudo pode acontecer. Né? Essa é a referência da gente. As conexões, inclusive do nosso próprio ambiente de trabalho, às vezes nascem grandes amizades, né? Eu mesma conheci Jade na faculdade, que ela me abandonou. Numa bicha. Não dá. Mas que bom, amiga. Parabéns, porque você é a mulher que você se tornou hoje por sua escolha de ter me abandonado. Porque também é uma escolha. E é uma escolha difícil, você por não essa escolha. Importante, né? Sério. Hoje eu estou aqui por conta desse, não. Agora, a mesa com mulher, ela é diferente. Acho que mesa com mulher, ela sai do tema, a gente começa a falar de negócio. Aí passa por família, aí volta pro trabalho, aí vai pro companheiro, marido, namorado, paquera, aí volta, aí finanças, aí volta, aí não sei o quê. É assim. Mil assuntos. Várias janelas tá abertas. Se você passar lá um segundo, é o quê mesmo? Peraí, vocês estão falando o quê? Eu tenho essa sensação, porque a gente consegue falar de muitas coisas em 2 horas de um almoço, de um jantar, de um happy hour. Com certeza, com certeza. E é engraçado que na mesa, sempre que tem pessoas na mesa, nunca tem gente triste. É sempre coisas boas, conversas, risadas. É muito bom. Pois é. E a gente quer aproveitar esse momento de conversas e risadas para falar sobre um assunto que é muito importante, né? Principalmente hoje com as redes sociais, tá todo mundo ali querendo falar, querendo colocar a cara. Todo mundo quer saber como se posicionar, como chamar atenção, porque eu posso chamar atenção da forma errada. E a gente não quer, né? Isso é uma construção que vem desde a nossa imagem, passando pela nossa fala. Jade, começando com você, a gente tem um estudo que mostra que antes de você chegar no ambiente, a pessoa ali nos 5 segundos já está te julgando. Teu silêncio fala por você antes mesmo que você abra a boca. Antes que a gente chegue na comunicação, já tem alguém te julgando, né? E como que faz essa construção de uma forma estratégica, você que trabalha com isso há muitos anos? Olha, eu gosto de falar que o posicionamento ele é dividido em 50% imagem e 50% a sua voz. E aí, nessa imagem, por que ela é tão importante? Porque ela é a comunicação que vai alcançar mais pessoas, porque nem todo mundo vai ter acesso ao seu conteúdo. Mas todo mundo que bater o olho em você, você já vai estar fazendo uma promessa de marca. A partir do momento que a pessoa olha para você e você tem um
uma construção visual interessante, que representa a sua marca, a pessoa vai olhar e já vai saber o que esperar de você. Por isso que a imagem é tão importante. Porque ela é uma promessa que vai ser feita para o maior número de pessoas possíveis. E aí a sua imagem alinhada com aquilo que você quer de fato comunicar para as pessoas, quando você entrar com o seu conteúdo, com o posicionamento da sua voz, aí é a cereja do bolo. E tudo começa, para mim, com autoconhecimento. Você precisa entender quem é você, o que você gostaria de comunicar, como você quer ser lembrada, e a partir disso a gente vai traduzir esse seu desejo de posicionamento em imagem e em voz. Porque se você não se conhece, aí começa, ao invés de buscar referências, você começa a copiar. Tá no hype isso aqui, aí eu começo a imitar a pessoa. Depois, outro estilo. Então, a gente precisa, de fato, se conhecer para ver o que a gente quer, né? E, às vezes, até saindo um pouco do normal, né? Eu fui Padrão. do óbvio, do padrão. Chad, ela é minha consultora e eu sou um pouco não muito óbvia, né? Chad? Não muito óbvia. Não ficou muito bem explicada essa questão. É porque antes... Traduza, A primeira consultoria de imagem que a gente fez, ela tinha um estilo bem criativo. Ela gostava muito de formas mais volumosas, de brilho, de construções que não é o óbvio do mercado. Porque o que acontece hoje? Uma padronização. Se você olha como todo mundo desse determinado mercado está se vestindo. Só uma interrupção. O óbvio não óbvio seria a padronização do mercado, entendeu? Que aí eu sempre falei, Jade, mas eu não quero ser engessada. Eu quero ter o meu criativo. Inclusive, até hoje, na verdade, ainda segue sendo uma dificuldade do meu Insta. Porque eu ainda, de fato, não encontrei uma pessoa que consiga traduzir o que eu quero na minha bio, sabe? Entendi. Porque, assim, fico ainda um pouco perdida. Porque eu não sou só a dentista que faz a harmonização. Eu sou a pessoa que eu gosto de incentivar esses encontros, saúde mental. Então, eu gosto que tu fala na descrição de forma que esteja um padrão, sem ser padrão, é difícil. Você quer ter um encaixe, mas não se encaixar completamente no padrão. Isso, é bem difícil. Não é isso? Entendi. Realmente, por isso que eu digo, é o autoconhecimento. Porque, inclusive, muita gente quer se destacar, mas não é todo mundo que banca esse destaque. Porque a partir do momento que você está desencaixada, você vai ter que sustentar esse desencaixe, entende? E aí é muito forte hoje essa questão da padronização. Geralmente, o que é que as pessoas fazem? Ao invés de passar por um processo para entender o que é que você quer comunicar, quem é você, e se você banca o desencaixe, as pessoas olham, como é que todo mundo desse ramo aqui está fazendo ou está se vestindo? Aí vai e imita. Mas então, qual é a minha dificuldade? Porque eu banco o meu desencaixe. Entendi. Mas as agências, elas sempre parecem que querem me voltar para o encaixe. Entendi. Esse é o meu grande desafio. Mas aí quando você tem sua identidade, seu posicionamento, você consegue fazer isso se posicionando. Por exemplo, né, uma coisa que hoje quando eu fui fazer, que é muito presente na imagem de Linda. Sim. O batom vermelho, essa comunicação. Sim. E aí, ela também trabalha com essa questão de agência para se posicionar nas redes sociais, Instagram. E isso é uma coisa que tem que vir dela, olha. Sim. Essa sou eu e eu quero me comunicar dessa forma. E aí ela banca o batom vermelho na corrida, ela banca a comunicadora, os projetos que ela faz. Então, acho que é um misto disso tudo que a gente está colocando dentro da embalagem. Você vai ter que construir para você, primeiramente, seu posicionamento, para você cobrar as pessoas que forem trabalhar para você, para seguirem seu direcionamento. Não, com relação a isso, de fato, eu tenho minha opinião muito formada sobre o que eu quero, como eu quero. Mas é um desafio. É um desafio, não dá. Isso aí a gente tem que partir do princípio também, que ninguém vai fazer, ninguém faz igual a gente. Às vezes a gente idealiza uma determinada situação, eu tô falando isso com geração de conteúdo mesmo. Sim. Se eu fizesse, ficaria de tal forma. Por mais que você starte a agência ou o profissional que trabalha com você, não vai fazer igual, porque são pessoas diferentes. Quando ela fala na questão da identidade, vem muito para tudo que a gente faz. Não só para a roupa que a gente veste, ou para o posicionamento de imagem que a gente tem, pela voz, pelo tom de voz, pelo nosso conteúdo. O que a gente tem visto muitas pessoas tentando se diferenciar, mas não querem bancar e não querem bancar pela coragem que precisa ter para bancar,
porque o diferente, ele gera diferença. Então, a pessoa olha e diz assim, De estranheza, né, nas pessoas, preconceito. e a primeira atitude do outro é renegar. É tipo, Jéssica tá fazendo isso. Aí daqui a pouco. E você continua. Tem muita gente que para, né? Porque se importa muito mais com o que o outro fala do que com os seus próprios valores e princípios e aquilo que acredita. Mas tem gente que continua, que permanece. E aí permanece e a pessoa que de início criticava começa a dizer, eita, ela continua fazendo. Começa a mudar, a virar a chave dessa pessoa. Daqui a pouco essa mesma pessoa, ela tá copiando você. Porque ela percebeu que você, com a sua identidade para fora, colocou para fora a sua identidade e ao colocar para fora a sua identidade, seja no seu posicionamento de imagem, seja na sua voz, seja no seu conteúdo, em tudo que faz parte da sua vida, você consegue se distanciar do todo. Você consegue se diferenciar. Mas o grande desafio é, através do autoconhecimento, a gente sentir, a gente saber quais são os valores de linha, os princípios. O que é que eu faço? Eu costumo dizer assim, ninguém faz igual a mim. Eu estou falando de qualquer pessoa, dos meus concorrentes e não concorrentes. A pessoa pode fazer até melhor, mas igual não faz. Por quê? Porque o grande desafio em cada passo que eu vou dar é trazer para fora a minha identidade, tudo aquilo que está guardado para eu fazer do meu jeito. A gente tem, óbvio, inspirações e pessoas próximas ou não próximas a gente, que a gente se inspira. Porém, é sempre valorizar principalmente aquilo que eu tenho dentro de mim, as coisas que eu acredito e a forma como eu gosto de fazer. Porque aí sim, ninguém consegue fazer igual a gente. Pode até tentar copiar, mas não faz igual. Eu acho que para Jade, que trabalha com essa parte, quando a pessoa já sabe o que ela quer, né, e tem se definido, ajuda muito a você trazer isso na questão da roupa, na questão do cabelo. Isso, e essa é a parte mais difícil. Justamente porque o processo de uma consultoria é o momento em que a gente vai parar todas essas vozes externas para aprofundar em você. É um processo realmente de autoconhecimento. E aí, quando a pessoa não faz esse processo, é muito difícil justamente porque ela vai buscar as referências externas e ela não se percebe enquanto um indivíduo. E muitas vezes, inclusive, quando você está tentando imitar alguém que não é você não consegue sustentar no longo prazo. Porque você nem sabe como sustentar aquilo ali no dia a dia. Então, por isso que antes de qualquer tipo de posicionamento, de qualquer hack, de qualquer performance que a pessoa diga para você fazer, você precisa ter um pé muito fincado na sua essência. E hoje em dia isso é cada vez mais difícil, porque a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro. Você tem que ser assim, tem que ser daquela forma, essa é a nova trend, essa é a nova coisa. E aí a gente acaba que é muito fácil se perder. Por isso que você ter esses momentos em que você, não, para tudo. Quem eu sou, quem é a pessoa que eu quero ser visualmente, posicionamento, voz, conteúdos, o que eu quero entregar para o mundo. Aí, a partir disso, você vai desenvolver. Porque, sim, pode gerar estranheza no começo, mas depois que dá certo, você vira um case de sucesso. Sim, é ótimo o case. Começa com todo mundo estranhando e depois case de sucesso. Um dia, esse ano eu comecei a usar, né, ainda mais a questão do batom vermelho. E isso foi muito pensado, assim, de forma muito estratégica. Eu disse, então, eu vou trazer para mim, para minha imagem, alguns sinais que simbolizem o que eu gosto, aquilo que eu sou e o que eu uso. E também me diferencie os tomates. E aí, vez por outra, não uso todos os dias, o tempo todo, batom vermelho. Mas, em alguns momentos eu uso. Então, eu uso num conteúdo da rede social, de internet, eu uso no meu dia a dia, eu uso no almoço, no jantar com as minhas amigas, ou com meu namorado, eu uso numa viagem. E de vez em quando, muito de vez em quando, eu uso, por exemplo, no jornal. Só que o jornal é um ambiente mais formal. Sim. É um jornal de bancada, é à noite e tal. Tá. Então, quando você traz o elemento do batom vermelho, que historicamente, culturalmente, ainda tem muito preconceito perante algumas pessoas e alguns telespectadores também, então aquilo vai gerar... Imagina! Que é isso? Essa menina. 8 horas da noite. Claro que ao usar e a chamar a atenção para a minha boca, porque eu quero que você preste atenção no que eu estou falando, na minha fala. Eu trago a atenção para cá, eu neutralizo todo o resto.
né? Então, quando eu ponto, principalmente no jornal, que ali tem um enquadramento, tem uma iluminação muito mais focada, algo muito mais no detalhe, aí que o cuidado tem que ser maior. Só que no começo aí vinha uma pessoa e disse assim, deixa eu lhe dizer uma coisa, portanto, assisti essa série esses dias, eu tava com batom vermelho. Eu não gostei, não. É uma opinião. Foi. Tá certo, tem nada não, não sei o que. Mas olha, ontem eu usei um rosa. Vai assim. Aí depois eu encontro outra pessoa que diz assim, menina, eu amo o seu batom. Eu quero saber qual a marca. Porque ele fixa, né? Agora não, isso não é todo dia. Lá no jornal, pelo menos, né? Porque é algo mais delicado. Mas acabou. Hoje, como é que tá a situação hoje? Eu já escuto pessoas dizendo assim, tua cara o batom vermelho, né? Opa, bom. Tô virando case, Tá né? virando, tá virando o quê? Uma assinatura disso. Quando a pessoa vê o batom vermelho, vai lembrar de Linda, porque vocês fazem esse processo de repetição. Isso é super interessante, entendeu? Esse ano eu comecei a usar ele. Eu sempre gostei, desde criança. Menina, eu escondi o batom vermelho dela. Hoje terá que faz muito tempo não, gente, porque alguém pudesse os medos. Eu ia pra aquele mesmo, aquele tempo não tinha batom nude, rosa, gloss, não tinha nada disso. Era um batom vermelho, um rubi, no máximo um marrom, no máximo. Sim. Então eu pegava o batom de manhã, eu gostava do vermelho sangue, esse vermelho aqui. E eu escondia dentro da minha bolsa, depois da revista de manhã, eu escondia dentro da bolsa. E eu ia a pé pra escola, porque eu estudava na mesma rua da minha casa. Era como se eu morasse aqui e na próxima quadra, na esquina da próxima quadra, fosse a minha escola. Então eu ia andando. E aí no meio do caminho, eu olhava para trás, manhã já tinha parado de ficar olhando, né? Aí eu parava assim, ó, aqui. E aí a minha tia da escola me chamava de boca louca, porque era boca vermelha. E ela corrigia a minha prova e botava um beijinho assim do lado da escola, botava um batom e dava um beijinho assim na minha prova, eu botava parabéns, boca louca. Então, desde criança, eu sempre gostei disso. Mas já foi o final da comunicação, né? Boca de criança e eles fora a professora. E aí, quando foi esse ano, eu comecei a usar de uma forma mais estratégica. E eu vou lhe dizer, essa é a melhor estratégia. Você não vai simplesmente fazer o que der na sua telha. Se existe um jornal, existe um dress code, existe um contexto que a gente não pode ignorar. Você não pode simplesmente fazer o que dá, né? Realmente não dá. Tem meter com que você queira ser fora da caixa, você tem que minimamente saber, você precisa ter o cuidado, porque o mundo ele é o que é e não o que a gente gostaria que ele fosse. Então ele não pode ser ignorado os contextos. Mas aí você entra com esse toque de como é que eu posso trazer a minha essência para dentro desse contexto. Como eu posso me diferenciar mesmo tendo essa estrutura aqui que precisa. E como ela fala, né? Ela neutraliza ali no look, na ideal e é equilíbrio também. A gente tava em São Paulo, né? Eu tava em São Paulo, aí Jéssica foi assim, não foi não combinado que Deus convier, deu certo. É. Aí Jéssica disse, quando a gente chegou no restaurante, a gente se encontrou no restaurante. Ela estava de vermelhos. Aí eu cheguei a ela, vim de batom vermelho por sua causa. Eu vou virando uma marca da sua. Mas seja como o autoconhecimento, a terapia em dias, né? Ele ajuda nesse processo da gente manter. E porque, como você falou, há quem elogie, há quem critique, há quem. E o mundo é mundo, e que bom que é assim. Senão não existiriam diversas opiniões e diversas profissões e diversos tudo. Né? Eu acho que o importante é a gente respeitar e também é aquela coisa. Tem coisas que a gente não precisa opinar sobre tudo. Eu acho que falta o senso das pessoas nisso. Quando elas chegam assim, ai, não usa, não gostei. Fofa, você pode internalizar isso também. Pra você, As pessoas se acham Essa opinião assim, inteira, né? Olha, falar o que tá acontecendo comigo, né? Ultimamente, vai fazer 7 meses que eu tô de dieta. Porque eu sempre, na balança, oscilo muito. E vai de fases da minha vida. E aí, eu descobri que eu tenho certas intolerâncias. Isso é extremamente assim, glúten, leite. Eu emagreci, mas se um mês eu voltar a comer, eu viro uma bomba de novo de inflamação. E aí, nesse processo, eu perdi 7 quilos, né? Aí começou assim, fui emagrecendo. Aí, segundo mês, terceiro, eita, que legal, tá emagrecendo, eita, que legal. Agora já estou chegando assim, tá muito magrinha, né?
Você não acha que tá muito magrinha, não? Que tá na hora de você tomar uma coisinha, né? Pra dar uma sustância, não sei o quê. O que é que aconteceu? Vocês já viram uns memes que, assim, confundam o inimigo nas faixas? Quando a pessoa pergunta assim, quanto foi sua casa? Aí você não se, eu invadi. Sei, já vi. Já vi. Aí agora Você dá uma resposta bem atravessada. Aí agora assim, olha, fez assim, tá muito magrinha, não acha que tá na hora de parar não? Não sei o que, o que foi seu desespero? Aí a pessoa faz, como assim desespero? Desespero, amor, montei uma clínica de estética, estou inaugurando a 2ª unidade e preciso vender emagrecimento corporal agora. Então é isso. Juntando Empreendedora. o útil ao A agradável, pessoa faz né? assim, ó. Fica bem. Parabéns pela nova empresa. Obrigada. Empreendedora surpresa. Isso que é desespero. Esses dias chegou um direct pra mim, dizendo assim, tá bom de você pintar o cabelo. Meu Deus. Eu disse, "Pá, como é? Tá bom de você pintar o cabelo." Bem aleatório, uma pessoa bem aleatória, assim, não falava nada. Aí, do nada, mandou essa mensagem. Eu deleto, né? Como era uma mensagem, assim, não ofensiva, é sem noção? Era, mas não era ofensiva de xingar. Aquela mensagem enviada por XSZ95. Não, mas o pior não é nada. O pior é que era uma pessoa mesmo. Aí você clica, a primeira coisa que aparece é a foto e a cruz sagrada seja minha. Mas é uma Amiga, não é assim. frase bíblica na bio. Não é assim. Mas tudo bem, como ela não foi ofensiva, eu só fiz deletar. Mas às vezes acontece. Se uma, assim, raro, graças a Deus. Mas quando vem, ou em algum post que vem um comentário, na minha rede social, não tem democracia, não. Ou fala bem, ou diz algo positivo, ou pode ficar calado, se não gostar, tá tudo certo. Agora, entrar para estar falando coisas e denegrindo e colocando para baixo, aí recebe bloco, É. sabe? Isso aí são duas coisas Sim. disso que a gente tava falando. É normal as pessoas não gostarem. Inclusive, se você não tem ninguém que não goste, é porque você tá uma pessoa tão neutra que você tá passando despercebido. Que é ruim também, né? Então, posicionamento é você delimitar um território simbólico que você ocupa. E aí vai ter o grupo específico, que é o seu público-alvo, das pessoas que vão gostar. Seu nicho, né? Exatamente, é a sua comunidade. E vai ter as pessoas que não vão gostar. Porque quem fala com todo mundo não fala por ninguém. Então, posicionamento é isso. É você saber pra quem você tá falando, né? E da forma correta. Exatamente. Quem me conhece aqui há mais tempo, você não me conhece ainda, mas eu já passei por vários processos ao longo do tempo. Eu era loira, cabelo longo igual a Vanessa. E aí, a questão da identidade, né? Eu falei assim, olha, eu trabalho na construção civil, um segmento muito masculino. Eu falei, eu quero que a pessoa olhe pra mim e me sinta muito poderosa. Eu falei, vou cortar o cabelo curto, reto e preto. Então, assim, é tudo estratégico, né? Códigos de poder. Aí, recentemente, eu tô passando por uma outra fase da minha vida. Eu até comentei, eu acho, com os meninos. Eu falei, eu acho que vou deixar meu cabelo crescer agora. Eles, não. Eu não consigo lhe imaginar com cabelo longo. Se renova o corte. Porque eu tava querendo transmitir outra coisa, mas acaba virando essa identidade, assim. É uma assinatura, né, do seu estilo. Do estilo. E essa questão de você, que a gente tá falando, né, de você se conhecer para saber se posicionar, ela é fundamental. Não só de você se conhecer, mas saber como que você quer se posicionar. Nesse caso, eu queria ter uma identidade muito dura. Eu queria que a pessoa olhasse para mim e visse muito essa assinatura. E você só sabe isso quando você passa por uma consultoria, quando você vai estudar, porque quando eu peguei essa base, eu falei, pronto, agora minha comunicação eu quero que seja mais forte. Então eu vou falar menos romântico, com a voz mais firme, que é essa junção que a gente tá falando hoje, para poder você ir lá e porque eu falo muito com homem. Então o homem tem uma linguagem que é diferente da mulher. E tudo isso você precisa ter esse conhecimento para você saber a embalagem que você vai usar, junto com a comunicação, para eu chegar lá e eu assinar um contrato. Público-alvo e você ser respeitada nos seus objetivos. Mas fala assim, mas é besteira, não sei. Mas como você falou, o mundo é o que é. Ou você se adapta, e lógico, você vai se posicionar, Sim. mas dentro ali da regra do jogo. Porque se você quiser ser muito disruptivo, você vai ter que ser, assim, muito poderoso, porque Jade até trouxe uma vez, acho até seria interessante ela falar um pouquinho sobre isso na nossa conversa, que eu vi uma vez, Jade, uma pergunta no seu Insta que era assim, sempre fala, né, sobre posicionamento, comunicação, a sua imagem, ela chega antes da sua voz. Quais os casos, você trouxe algumas referências, eu queria que você trouxesse aqui nessa mesa, quais os casos em que a sua comunicação visual, ela não vai importar, porque você vai
ser disruptiva ao ponto de simplesmente chegar e a sua presença, ela independer do seu visual, da sua imagem. Eu lembro dessa pergunta, e aí eu coloquei o caso do Steve Jobs. Se você é um gênio, Que ele tem um arquétipo do cara comum, né? se você é um gênio, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, que é o da Meta, se você é gênio e o seu trabalho se sobressai imensamente, então você pode usar a mesma roupa todos os dias, uma blusinha básica e uma calça jeans, porque a genialidade se sobrepondo a tudo. Mas quantas pessoas realmente são gênias? É muito pouco. Então, assim, isso está na exceção. E a exceção não é a regra. Então, a regra é que todo mundo precisa se preocupar com a própria imagem, com a própria marca pessoal, com a voz, com o posicionamento. E aí, se um dia você alcançar o nível de genialidade, aí você pode se dar ao luxo de não se preocupar com esses detalhes. Mas fora disso, você precisa sim. Não gênios, por favor, se posicionem. Pessoas ali com normalidade na média, que é o que a faz sempre, a gente tem que se entender quanto o que é, né? Ferramenta, né? Sim. Ferramenta que você tem. E é necessário. Mas assim, até o Mark Zuckerberg agora tá mudando o posicionamento do Meta. Ele mudou o posicionamento dele. Mudou. Ele agora ele aparece com blusas coloridas, o cabelo cacheado. Por quê? Porque ele quer comunicar outra coisa. Então, se tem um gênio, faz uso, tá fazendo algum tu precisa mudar. Sim, isso, porque antes ele passava uma imagem muito apartada das pessoas, muito séria, no sentido de que ele era muito Que era mais nerdzão, introspectivo. Apesar de ser uma roupa mais simples, mas a composição dele enquanto pessoa era muito séria e nerdzona, coisas que ficavam no off. E aí agora, depois de inclusive alguns escândalos ali que aconteceram, ele precisou humanizar e trazer essa imagem para mais próxima do público e trazendo ali uns elementos e que a pessoa veja mais leteza, que ele pareça alguém legal, que você pode confiar. Então ele fez sim um posicionamento. Inclusive apareceu lá a foto dele famosa surfando, né, tal. Eu queria fazer uma pergunta que vocês duas complementassem. Porque assim, quando a gente fala do posicionamento, identidade, buscar e tal, a gente sabe ali que tem, por exemplo, dentro da parte visual, os arquétipos. O cara comum, por exemplo, o Mark fazia muito e tal. Enfim, existem vários. Dentro da comunicação também existe como que eu posso trabalhar essa minha comunicação visual com a comunicação da voz. Como que funcionaria para que eu desse voz a uma marca? Por exemplo, Vanessa. Como que eu juntaria a comunicação visual com a voz para falar quem é Vanessa, além do que está na bio dela? Acho que tudo, assim, muita coisa parte do princípio, sobretudo nas redes sociais, né? Foi o exemplo que você citou aqui, do ambiente que você citou. Ali a gente busca, né, juntar o posicionamento, a reputação urbanesa com, né, aquilo que ela tem para oferecer, né? Então, é um desafio muito grande, sobretudo quando a gente não tem o autoconhecimento. E aí a gente vai querer fazer de tudo, falar com todo mundo e de todo jeito. Não, porque eu sou assim. Não é assim também. Quando a gente fala de identidade, é a gente saber os nossos princípios e valores e colocar isso para fora. Né? E aí o que acontece? Eu vejo muita gente colocando conteúdo, produzindo conteúdo porque está na frente, porque está engajado, porque até a trilha comunica. A trilha que você usa no seu Reels, no bolso, comunica. E tem gente que quer falar sobre sua expertise no ambiente de trabalho, tá lá super formal, com uma roupa clássica, aí bota uma trilha porque a trilha está na trend, a trilha está engajando. Né? Aquele áudio, aquela dublagem está engajando. Gente, é um ruído muito grande de aplicação. Se aquilo não comunica, se aquilo não faz parte, eu chamo isso, no jornalismo a gente chama isso de editoria, linha editorial. O que é linha editorial? São todos aqueles elementos que fazem parte de quem você é. Por exemplo, a linha editorial de Linda, as cores que fazem parte da minha logomarca, as cores que eu gosto, que eu uso com frequência. A forma como eu falo, o tom de voz, se eu falo alto, se eu falo baixo, se eu falo num tom mediano, se eu falo mais rápido, se eu falo mais devagar. Tudo isso está gerando
tudo isso faz parte da minha identidade e de como eu me apresento dessa forma. O batom vermelho, as frases que eu utilizo, os símbolos que eu utilizo, o ninguém nasce pronto, que vez e outra ali estrategicamente está pontuado no meu conteúdo, seja numa legenda, seja na minha fala, seja na minha bio, né? A minha postura, a minha roupa, as roupas que eu gosto de usar. Imagina só, se do nada, se você olhar lá meu perfil, você vai ver a forma como eu gosto de me posicionar é com estilo mais clássico. Então, eu uso muita alfaiataria, então roupas sem muitos decotes, sem e menos assim, não são curtas, que não trazem essa sensualidade a mais. Então, isso faz parte de quem eu sou, do que eu gosto, como eu gosto de me comunicar. Então, se amanhã, por exemplo, eu for na praia e postar uma roupa, um biquíni sensualizando, com um fio de bunda assim, eu não sei dizer o que é isso, né? Mas louca. Gente, destoou, ela tá doida, ela tá com um problema, ela precisa ir na terapia. A primeira coisa que você vai pensar, porque é o que realmente passa. Então, a rede social é você trazer a sua reputação, né? Todos esses elementos que fazem parte de quem você é e como você quer se mostrar, através do autoconhecimento, através de uma consultoria, através de trazendo clareza e luz para isso e transformar isso em conteúdo das suas fotos, da maquiagem que você usa, no cabelo que você usa, na roupa que você usa, nas frases, no tom de voz, nos ambientes que você frequenta e mostra, com as companhias que você tem acesso e que você está posicionando lá, está mostrando lá. Então, tudo isso junto mostra quem ainda é. Mostra que Jéssica é, quem Vanessa é, quem Javi é, entendeu? Então, é muito desafiador. Mas eu acho que o primeiro de tudo é o autoconhecimento, é você ter clareza dos seus valores e princípios e traduzi-los isso e com a ajuda de muita gente, porque você, Vanessa, eu, certamente a gente já teve a ajuda, né, de uma consultora, por exemplo, para dar clareza, porque a gente não sabe tudo. A gente não sabe, não é nosso nicho de mercado. E aí vem uma pessoa expert nisso para dizer assim, o que é que você gosta, certo? O que é que você quer, certo? Olha, vamos lá, a estratégia é essa. Isso, Né? Todos esses elementos que Linda falou são elementos de uma ferramenta chamada branding pessoal. E aí, antes eu trabalhava só com imagem, mas eu sentia que justamente faltava esse complemento dos outros elementos. Porque muitas pessoas focavam só na imagem do trabalho e aí não tinham uma conexão com a pessoa fora do trabalho e com esses outros elementos que comunicam igual à imagem. Então, eu lancei um curso que se chama Venda o Seu Nome, que é justamente sobre branding pessoal mais imagem. Porque lá a gente vai falar sobre a forma que você fala, as bandeiras que você defende, o branding sensorial, que é as emoções que você comunica na sua marca pessoal. Então, as músicas que você escuta, o lugar que você atende, quais são os tecidos que são usados ali, se é mais claro, se é mais escuro, se traz mais linho, se traz mais couro. Tudo isso, tá? E comunicar todos os elementos que estão em você e em torno de você comunicam. E a gente às vezes fica perdido porque, de fato, para você conseguir essa clareza sozinha é muito difícil. E aí a ferramenta que vai trazer a clareza para todos esses elementos, incluindo a imagem, mas todas essas outras coisas que Linda falou sobre o posicionamento, é o branding pessoal. E aí ele é a ferramenta para o futuro, porque ali você consegue fazer um 360 de todos os seus elementos e você consegue alinhar todos eles para uma mensagem clara e que você vai repeti-la com coesão ao longo do tempo para que aquilo ali se torne. E a importância do autoconhecimento justamente para coesão, né? Porque se você comunica algo, se posiciona de uma forma, faz todo também o estudo de estratégia para estar ali dentro daquela persona, né, que você escolheu do seu brand para vender. Mas a pessoa chega no seu escritório, na sua consultoria, no meu consultório, uma reunião com Linda, e você não tem a coesão de comunicar o que você passa ali, né, no seu portfólio, no seu site, no seu curso, ou seja, lá onde for, é algo que não vai ter, a estratégia não vai ter prevalência. Né? Vai ficar ali, a história vai ser um ruído. Exato. E as pessoas,
elas estão voltando, inclusive, para aquele assunto que a gente estava falando, do quanto as pessoas se sentem validadas para falar o que querem, da forma que querem, na hora que querem. Elas também estão ali esperando esses ruídos na sua comunicação para dizer, tá vendo, ela não é isso que ela falou. Olha isso aqui, mas você não falou aquilo. Então, cada vez mais essa coesão é muito importante porque é muita gente que observando. E nem sempre são pessoas com noção, como a gente falou aqui. Então, é muito importante que você elabore uma estratégia que tenha você, que não ignore o contexto e que, o mais importante de tudo, você consiga manter no longo prazo. Coesão e coerência. Coesão e coerência. E constância, né? Essa coisa é manter. E dizer assim, eu vou ali na padaria, vou de todo jeito. Nesse dia, você vai encontrar mais ou menos 50 pessoas conhecidas. Vou lembrar de já, toda vez eu pensar assim, não, eu vou ali no shopping rapidinho, só vou pagar um negócio, não vou ler por coisa. Não dá, nem vou. Olha, em todas as vezes que eu fiz isso, eu encontrei não tinha cliente, eu machei. Tem dia que eu saio, não encontrava ninguém. No dia que eu resolvo, não, vou botar aqui uma coisinha rápida, prender o cabo. Eu encontro uns 5 clientes. Oi, Jade, eu não acredito. Meu Deus do céu. Jade, mas nem vem com drama, porque olha só, uma mulher linda dessa buscando qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? Nunca pense que o resultado é fácil. É tudo construção. Você, como que faz a minha harmonização, você inclusive pensar. Tudo construção, amiga. Mas, né, Deus, como você falou, 50% Deus, 50% Vanix. Estamos bom, entendeu? Eu gostei dessa parte. Uma coisa que eu tava conversando já com Linda semana passada, sobre isso que a gente tá falando, né? Mas quem escolhe o que a gente vai comunicar é a gente. Quem escolhe o nosso storytelling, o que a gente vai falar, somos nós. E são pedaços da vida, principalmente quando a gente está ali nas redes sociais. Eu tive uma palestra do Jota, que ele falou assim, quem sabe aqui que eu tenho filhos? Aí a pessoa levantou a mão. Quem sabe que eu sou casada com o fulano? Mas por que vocês sabem? Porque eu contei. Então, essa conversa, como que ele vai se posicionar, principalmente em redes sociais, que hoje, assim, é o grande... A grande vitrine que tá todo mundo olhando ali é a gente. Então, são pedaços que a gente precisa juntar o brand que você falou, do posicionamento, da imagem, com a voz, com o sensorial, com tudo isso, para dizer, eu sou Vanessa, trabalho com harmonização, eu sou Jéssica, eu sou Linda, eu sou Jade, para que a pessoa consiga ter receber essa informação de uma forma clara. Isso. Porque senão ela vai criar conclusão e você vai acabar não sabendo se posicionar. Por isso que é importante você saber como se posicionar para a construção de uma marca. E as marcas, inclusive, marcas que eu falo por exemplo, a água, a cor que você vê, o energético, tudo isso, é uma história contada, né? Quando você vê um Red Bull, não sei o que você vê as cores, você nem precisa, às vezes, ver. Gente, vocês viram a campanha do Canva, Fagraciocos? Vi. Eu não vi, mas eu vou dizer que vi. Você não viu? Você sabe quem é a Graciane Barbosa? Sei quem é a Graciane. Ela lançou, tem 2 dias, tá um burburinho, amiga. Acompanha. Os ovos Graciovos. Ovos de galinha, que ela não é bombada e tal. E que faz todo parte com o storytelling dela, né? Porque o storytelling E tem isso. Todo mundo ficou tipo assim, gente, como assim? Uma linha prêmio de ovos. Tipo, o universo vai se acabar. Não existe, não. Soltou isso. Quando foi no outro dia, qual era? Era uma campanha do Canva, para mostrar que era fácil criar a sua marca, que ela tinha criado a marca do Graciovos no Canva, no aplicativo. Mas isso teve uma entrega. Foram comentando, tipo assim, genticos. Sensacional. Uma quebra mesmo daquelas propagandas tradicionais. Sim, e primeiro ele trouxe uma polêmica muito relacionada com o storytelling, com o brand dela. E depois eles quebraram. A Jara pessoal dela, do ovos, fitness. Exatamente. Que ela representa, teve o fitting perfeito para gerar essa polêmica e depois eles alcançaram o objetivo. E muitas marcas vêm fazendo isso. A própria Virginia, quando foi para lançar o whey dela, né? Sim. Passou vários tempos ali comendo ovos e daqui a pouco ela vai e faz um lançamento do whey. Então isso é um... achando que bom, quando eu tô no case, né? Eu vim emagrecendo. Tá vendo? Agora, pra difusar o meu emagrecimento. Mas hoje você precisa viver o seu posicionamento. Não faz falar uma coisa. Eu vou falar para outra. Sobre um protocolo de emagrecimento, vai ser
Amada, primeiro emagreça, né? Pra você vender a sua construção de imagem. É igual você ir pro nutricionista, no nutrólogo, que ele não tá ali. Você tá indo lá pra ter emagrecimento e a pessoa não tá. Tem que estar coeso, né? Senão já... Imagina chegar no odontólogo, no dentista, o dente dele todo solto. E entra nesse parte que Jado falou, né? Que tipo, ok, existe um mundo que a gente quer, pode até ser um pouco disruptivo, criativo, mas você tem que se enquadrar dentro da lógica, né? E a gente não tá falando aqui sobre um preconceito de estar acima de pessoa, não. Mas sobre uma identidade que você tem que ser coesa e coerente. Porque você é propaganda da sua marca, né? Entende? Ter coerência. A pessoa olha pra você e diz, eu quero esse resultado aí. E aí você vende o resultado. Isso é porque, assim, a gente tem acompanhado esse movimento do mercado dos próprios fundadores, os próprios CEOs, tá? Os próprios cabeças das marcas estarem se mostrando, né? Deixar de lado aquele medo de ser vulnerável, que muitas pessoas têm, né? Para não dizer todo mundo. Mas deixa hoje a gente vê grandes fundadores de grandes empresas milionárias, bilionárias, se mostrando, trabalhando o seu posicionamento, trabalhando, né, a sua reputação nas redes sociais também e destravando a sua comunicação. Aí você tá aí assistindo aqui a nossa conversa e diz assim, não, mas um negócio pequeno, não sei o que, eu acho que não. Bom, se os grandes estão fazendo, estão usando essa ferramenta que está aí disponível para todos nós, porque você, seu nicho, no seu mercado, seu negócio, não vai fazer isso. Eles trabalham a marca da empresa e trabalham a marca pessoal deles. Eles entendem que o CPF tem parecido cada vez mais o CNPJ. Então, e tem essa de, então, mas comigo... Bom, se você continuar com esse pensamento daqui a um ano, né, ou você certamente já ficou para trás, ou vai ter desaparecido, ou vai estar correndo, feito um louco, feito uma louca, atrás do tempo perdido. Sim. Isso que você falou é muito interessante, porque inclusive CEOs que tinham se afastado das marcas, se contratado, fundadores ter contratado CEOs de indo embora, tipo Bill Gates, aqui no Brasil, o Benchimol da XP tinham saído, voltaram. Por quê, né? Eu tava vendo, inclusive, o porquê. Estudos mostram que por conta da ascensão da inteligência artificial, tudo ficou muito pasteurizado. E as pessoas estão querendo confiar em outras pessoas. E não naqueles discursos iguais, naqueles textos prontos. Então, assim, quem é a cara dessa empresa? Por isso que está acontecendo toda essa corrida da humanização das marcas. Porque as pessoas querem confiar em você e não na empresa em si. A única coisa que a IA não consegue fazer é ser humano. Exato. Esse é o grande poder atual, você ser humano. Inclusive, isso está mudando até o mercado de influência. Que as pessoas já estão saindo daquela coisa da influência do só look do dia, compre isso, compre aquilo, que se chama influência de consumo, para uma influência de especialista. Então, você quer ver aquela pessoa falando sobre um determinado assunto, te passando informações seguras, fazendo uma curadoria. Por que a cor? Por que o do dia? A pessoa vai trazer mais conhecimento para você, trazer a praticidade, trazer o porquê, fazer uma curadoria de todo aquele universo que você não entende e ela vai facilitar aquele conhecimento para você. Se chama influenciadora especialista. E aí, todo mundo que tem um negócio, que vende um serviço, pode se tornar isso, porque você pode trazer exatamente essa curadoria de tudo que existe, de toda essa complexidade, e você vai traduzir isso em um conhecimento acessível para aquela pessoa, colocando o seu jeito de comunicar. Sua identidade, né? Meninas, caminhando aqui para o final da nossa conversa, que está muito boa, se a pessoa está nos assistindo e falou assim, cara, Linda falou que eu vou correr atrás daqui um ano, então eu quero começar. Por onde? Na opinião de vocês, né, Vanessa? É aí, autoconhecimento. A gente falou, né? Terapia. Parece até... já falou. Mas Mas às vezes a pessoa acha que se conhece, ainda não parou para pensar nisso. Então eu faço inclusive isso, geralmente perto do meu aniversário. Eu paro, tiro uma hora ali, um tempo, uma tarde, um dia assim mais tranquilo. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô gostando de fazer? O que é que eu não tô gostando? Para onde eu quero ir? Sabe? E eu desafio você a levar isso para várias coisas da sua vida, né? E falando na área que a gente está falando aqui de posicionamento, né? Você levar isso.
O que é que você tem mostrado ser para as pessoas? O que é que você tem sido? O que é que você tem mostrado? Tá coerente? Não tá? Tá atendendo a sua expectativa? Não tá? Eu tô comunicando algo que eu não tô querendo? Eu tô criando muito. Sabe uma coisa bacana? Eu faço pelo menos 2 vezes no ano. Eu escolho 10 pessoas. Aí eu misturo pessoas mais próximas, amigos ou familiares, e pessoas não tão próximas, conhecido ou alguém que eu conheço mais de longe e tal. E aí eu mando uma mensagem e a pergunta é: qual a primeira palavra que vem na sua mente quando você escuta o meu não? Aí vem várias coisas. Aí vem coisas que eu digo: "Ei, que isso aqui tá funcionando, ei, isso aqui tem a ver com tal estratégia que eu tô usando." Aí tem coisas que não tem nada a ver. Eu digo: "Por que a pessoa lembrou disso?" Então, isso te dá uns nortes para você entender a mensagem que você está passando para o outro, que pode ser aquela que a sua expectativa sendo atingida ou pode não ser. E aí a gente precisa estar aberto para entender isso e com esse dado aí poder trabalhar e buscar realmente atingir, né, a sua estratégia e a sua meta também. Perfeito, Lu, eu vou concordar. Realmente é autoconhecimento para você entender quais são os seus pontos positivos e quais são as suas dificuldades. Porque é a partir desse entendimento de, a minha dificuldade é a imagem, a minha dificuldade é a comunicação, a minha dificuldade é a rede social. É aí, a partir disso, que você vai buscar os conhecimentos, os profissionais necessários para você ajustar essas partes em que você não é tão boa. Porque a gente precisa saber que não dá para ser boa em tudo. Tem coisas que não fazem parte da sua área realmente. Então, você precisa ou estudar mais ou contratar alguém que vai trazer esse conhecimento para você. E aí você vai elaborar a partir disso. Vai colocar ali luzes sobre os seus pontos positivos, vai só melhorar aquilo, e o que você é ruim, você vai de fato reconstruir para ficar de acordo com as suas partes boas e você construir uma marca pessoal que represente você, mas também represente os seus objetivos. E aí, Vanessa? Então é isso, né? Nossa, na mesma mesa. A gente quer agradecer, né, por vocês estarem aqui nesse tempo, nessa correria, reservaram esse momento. E também dizer a quem está nos assistindo, né, que as meninas são especialistas no assunto, cada uma na sua área, e também elas têm cursos, né? Então, se você se interessou, achou interessante a conversa, vê que pode se melhorar, que pode evoluir, que todas nós podemos, né? Sim. Sigam as meninas, a gente vai deixar aqui o Instagram, entrem em contato, elas têm cursos tanto presencial como online, para que você tenha mais uma ferramenta, né, de posicionamento e comunicação para você deslanchar aí na sua carreira. Pois é, se você quer trazer luz à sua marca, o digital, a comunicação, ele é um pilar importante, então não deixa nem mexe atenção sobre isso. A gente vai deixar todos os arroba de Linda, de Jade, os nossos também, né, tá precisando de harmonização, fala com Vanessa, tá precisando de construção, fala comigo, a gente vai deixar os arrobas todos aqui. Espero que esse podcast tenha ajudado vocês aí que estão nessa construção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. É um projeto novo aqui meu e de Vanessa que a gente tem gostado muito de fazer para trazer luz a muitos assuntos que às vezes são engavetados e que é importante na construção de quem a gente quer ser, né, Vanessa? Verdade. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo Na Mesma Mesa. Tchau. Tchau, Ana.